merece destaque, como o Patrick começou falando, que é a seleção feminina de futebol que conquistou uma vitória, podemos colocar assim, inusitada contra a Espanha. Acho que ninguém esperava que o resultado fosse ser da forma que foi, um 4-2 com uma seleção tão imponente. Mas, Patrick, eu queria ouvir de você, assim, as suas expectativas. O Brasil que sofreu para passar na fase de grupos, passou entre os melhores terceiros, perdeu para essa mesma Espanha, e no mata-mata derrubou França e Espanha, que são grandes favoritos, e agora vai encarar os Estados Unidos. Eu queria saber sua perspectiva para o Brasil nessa final. Olha, eu estou bem confiante, estou bem confiante. Não vou mentir que durante a competição me desanimei um pouco, principalmente naquele jogo da expulsão da Marta. Ali eu meio que achei que a participação do Brasil ia ser encerrada. Só que teve a reviravolta, né? Depois na fase mata-mata, como dizem na Copa do Mundo, né? É outra competição, é outro campeonato. E o espírito brasileiro, as brasileiras fizeram isso de fato, né? Se transformaram, eliminaram as donas da casa, que eram favoritíssimas a conquistar o ouro, e depois eliminaram as campeãs mundiais. Então, assim, o Brasil, ele tá pegando só pedreira no caminho, e agora na final vai pegar nada mais, nada menos que os Estados Unidos, que é um rival histórico nosso, e que já nos tirou 2 medalhas de ouro, né? Então, assim, está com eles bem engasgado, então acredito muito agora na seleção. O Arthur Elias parece que encontrou um time titular, né? As brasileiras, elas na entrevista falam, cara, quando falam dele, né? Até me fugiu o nome dela, entrou a Caroline, ela fez o Caroline. gol até. Caroline, ela entrou e fez o gol, ela falou, a gente corre por ele, a gente entende e confia no que ele fala e a gente dá a vida em campo. E todo mundo que entra ou que está dentro sabe que vai ter uma oportunidade para entrar com o mesmo gás. Então, assim, as brasileiras estão unidas com o treinador, isso é o principal. E o treinador é um ótimo treinador, né? A gente já conhece de muito tempo, né, no futebol feminino, no Corinthians, o que ele fez aqui no futebol brasileiro. E hoje está se mostrando, né, a nível mundial, que ele realmente consegue levar a seleção a grandes lugares, a grandes palcos. E assim, ainda com a arbitragem jogando contra a gente, dando É, 15, dando 16, nunca vi tanto minuto de acréscimo, e as brasileiras conseguem ainda passar. E eu estou confiante na final. O Brasil, de novo, foi patinho feio nos outros adversários. E, novamente, vamos ser nós não somos os favoritos na final, mas quem sabe, né? A gente vingar o 2008, né? Que tá traçado aqui na é gaveta. isso. Eu acho que foi 2004 e 2008, se eu não me engano, foram duas pratas 2004, seguidas, 2008. né? Acho que foi 2004, 2008, isso aí, verdade. Duas Acho que pratas foi. seguidas e no auge da nossa melhor jogadora, né? Então, assim, fica cada vez dói mais quando lembra, mas agora vai ser a gente, agora vai. É isso, cara, é isso. De fato, o Brasil também acredito que chega como azarão, apesar de ter eliminado os gigantes, né? Como você comentou. É aquele sentimento assim, somos azarões, mas eliminamos os atuais campeões do mundo. Então, assim, se É. tinha alguém que podia, que a gente colocasse ali numa final contra os Estados Unidos que poderia derrubar a seleção americana, era a seleção da Espanha, que o Brasil dominou, fez 4 gols, sofreu 2 gols, de verdade, mas acredito que há possibilidade. É importante também destacar isso que você mesmo comentou, assim, a influência e talvez o trato que o Arthur Elias teve para poder mudar o mental das jogadoras ao longo da competição, que é uma competição de tiro curto, né? Então, assim, isso aconteceu, a gente vê uma seleção hoje muito mais confiante. A produção está falando aqui alguns dados. Os Estados Unidos teve o melhor desempenho da fase de grupos, então, assim, definitivamente não vai ser um adversário fácil. E o Brasil perdeu nessas duas oportunidades, em 2004, perdeu por 2-1, em 2008, perdeu por 1-0. E 1-0, vou destacar aqui, já vou puxar, que foi com gols de 96 minutos. E por que eu sei isso? Porque vai sair conteúdo na prancheta sobre essa final. Então você fica ligado nas nossas redes sociais. Eu fui lá estudar os feitos. E aí, cara, a gente tem algumas perspectivas assim, para a partida também, né? Continuar falando sobre isso. A gente teve a Lorena, a goleira brasileira, agarrando absurdamente, assim, uma excepcional goleira. Quem não conhecia passou a conhecer agora, mas também temos algumas incertezas, que é a Marta. E eu queria te colocar na posição do Arthur Elias. Se você fosse o Arthur Elias hoje,
na final das Olimpíadas, você entraria com a Marta, você colocou que o Arthur Elias achou seu time titular. Entraria com a Marta ou deixaria a Marta no banco? Olha, hoje a Marta seria a minha opção no banco. O time encaixou, seria até. Ele poderia até perder o grupo se ele fizesse isso. É claro que a gente está falando da maior jogadora da história da nossa seleção feminina, né? E talvez a maior jogadora da história do futebol feminino. Só que, assim, a gente tem que entender o momento que está vivendo o Brasil. As jogadoras estão comprando a ideia, as jogadoras compraram a ideia do Arthur. Então, eu acho que seria até desleal com um grupo que está indo muito bem, que desbancou as favoritas, mudar esse esquema na final, entendeu? Então eu seguiria com o time que está sendo e teria essa peça, podemos dizer, de ouro no banco. Quem não queria ter uma opção dessa no banco? Mas hoje eu deixaria ela no banco sim, porque até quem entrou está fazendo um bom trabalho. Se eu não Boa. me engano, foi a Gabi Portilho, né? Que entrou no Foi. lugar dela. É E ela tá isso. fazendo gol todo jogo. Então, assim, é difícil tirar. Vai tirar a Gabi Portilho. Fez gol contra a Espanha e fez gol contra a França. Então, como sai? É isso. Assim, eu concordo contigo, tá? Eu teria a Marta ali como um coringa, um trunfo, que é um super coringa para mudar uma partida, talvez. Até numa fase emocional, eu acho que a Marta acaba não sendo titular nessa final. Mas eu acho que seria um bom final de passagem pela seleção da Marta se ela conseguisse conquistar essa medalha de ouro. Seria um fechamento de fato com chave de ouro. Então, vamos acompanhar. E aí, último destaque, só colocar aqui o destaque de última hora. A Jenny Hermoso, ela protestou, né? Assim, ao final da partida, falando que o que o Brasil fazia não era jogar futebol. Os brasileiros encheram as redes sociais dela de mensagem e agora ela meio que se retratou, falando que a Marta era ídolo dela, ela, né, A assim, camisa 10, né? exato. É a camisa 10, né? Agora ela deu uma retratada, falou que admira o futebol brasileiro e tudo mais. Mas é isso. Então os brasileiros invadiram a página da Jenny Hermoso e ela se retratou. Porque aqui a gente não dá mole, meu irmão. Aqui não vai ter como se criar, não. Boa. Vamos ficar na expectativa de como vai rolar a final. E lembrar para vocês, reforçar, teremos conteúdo especial na prancheta sobre essa final histórica, né? Uma possibilidade histórica para a seleção feminina e super importante para o desenvolvimento do esporte no Brasil.